18, a gente vai falar da Internacional que estreou nesta Série D do Campeonato Brasileiro e acabou empatando com o Patrocinense pelo placar de 1-1. O jogo foi no estádio Pedro Alves Nascimento, sábado à noite na cidade de Patrocínio. O Leão deixou escapar a vitória aos 50 minutos do segundo tempo. Agora a Inter recebe o Cascavel, que é o vice-campeão paranaense, sábado, 4 da tarde, no Limeirão. O adversário leonino perdeu na estreia em casa para o craque de Catalão de Goiás por 2-0. Patrocínio, que é uma cidade distante, 536 quilômetros aqui de nossa cidade. Vale lembrar que agora a Inter tem 17 estreias em campeonatos brasileiros. A Inter ganhou 8, empatou 4 e perdeu 5. A Inter não vence uma estreia de brasileiro desde 1997, quando ganhou do Social de Minas por 2-1 no Limeirão pela Série C. De lá para cá, 6 estreias com 3 empates e 3 derrotas. Bom, 2 agradecimentos. Primeiro deles, um abraço especial para o Luiz Oliveira, da Rádio Difusora de Patrocínio, por dar essa colher de chá para a gente aqui, através da Rádio Melhor AM FM. Nós pudemos entrar em cadeia com a Rádio Difusora e a todo momento ele lembrando da gente, mandando abraço para a equipe Pimba nos Esportes, destacando o Igor, destacando a nossa pessoa. Então, muito obrigado, Luiz Oliveira e toda a equipe. Foi uma transmissão muito bacana. E ele lembra muito Oscar Ulisses. Você também rápido, lembrou? Né? Ele lembra demais. Até o Quina Mercúrio hoje foi na Gazeta, ele falou, rapaz, o Luiz Oliveira é muito bom narrador. Ele lembra Oscar Ulisses. Eu falei, olha, o timbre de voz é muito parecido. E a equipe redondinha, o comentarista, o Tatinha deles lá é bom. Curto e grosso. Não é de florear muito, mas ele estava inconformado, né, com os gols perdidos pelo time da casa. Os 2 bons repórteres, uma moça que entrou durante a transmissão. Então, olha, muito obrigado. E na volta a gente vai fazer o mesmo. Sim. Eles vão pegar o som da gente aqui no Limeirão para levar para a cidade de Patrocínio. E o meu segundo agradecimento para a Rede Hoje, que é do Luiz Antônio Costa. Ele que nos forneceu os melhores momentos. Ele liberou para a gente as entrevistas de quem fez o gol do Patrocinense no fim, o Anderson Kunzel. Ele liberou a entrevista do Rogério, que é o técnico do Patrocinense, e também do Júnior Rocha. Então, obrigado aos 2 Luizes, ao Luiz Oliveira da Difusora e ao Luiz Antônio Costa. Olha, a audiência bombou. Sim. O interesse do torcedor da Inter foi grande para o jogo do último sábado. E foi muito legal, som redondinho, bem bacana. E obrigado a você que nos acompanhou aqui na Melhor AM FM. Mister, com imagens da Rede Hoje, meu abração, Luiz Antônio Costa. A gente vai com os melhores momentos. Eu sei que você já assistiu, você já tem a sua análise deste jogo, deste empate. Inter 1, Patrocinense 1. A Inter, claro, tomou um sufoquinho, mas poderia ter voltado de Patrocínio com a vitória, né, mister? O resultado foi amargo, né, Edmar? Pela circunstância. Logicamente, a Internacional, no último minuto, acabou tomando o gol. E depois a gente vai falando em cima dos lances, mas... Gramado primeiro, mister. Eu achei bom. Bom também. Eu achei um gramado bom. Iluminação? Também boa. Boa também. Boa também. Concordo. E a questão é que a gente ficaria na expectativa de ver como que ia se postar a Internacional durante toda aquela fala que fez o Júnior, né? O time saindo lá de trás com qualidade e tal. Só um momento. Aí, quando os torcedores da Inter adentraram numa cabine de imprensa, sim, e aí os policiais precisaram tirar esses torcedores. Eles alegaram que ali não era lugar para torcer, que ali era da diretoria da Inter. Então foi o motivo que atrasou o início do jogo em 10 minutos. Sim, é porque a Patrocinense achou, a desculpa dela é que não haveria torcedores da Inter, então eles não liberaram a entrada dos torcedores pela arquibancada normal. Tá, e aqui ó, só uma cornetagem aqui do Alexandre Ciarroca, falou que a Caldense jogou bastante no jogo. Não é, rapaz. Mas aí algumas vezes, né? Vamos lá. Algumas vezes o narrador confundia a Inter com o Caldense, mas... Olha, aí logo no início, né, uma grande oportunidade, perdeu o Patrocinense, mas tem que ressaltar também a boa recuperação do flank. Salvou em cima da linha. A gente ficou na expectativa, né, que fosse Jussani e Balardim, mas pelo que jogou o Franklin, não sei não se o Balardim vai ter oportunidade. Tá certo que é o primeiro jogo, não dá pra gente
imaginar o que vai acontecer para frente. E aí um fato inusitado, né? O cachorro lá, cachorro de Edmar. Cachorro de máscara. Entrou no campo. O cachorro de máscara. A torcida começou a gritar, cachorro, Ele tava nervoso, né, Edmar? Olha que bonitinho. ele deitou No centro do campo. Barriga de Edmar tá igual do cachorro. Ah, nossa, a sua tá fininha demais, né? Não, e coragem ali do... Mas você percebe que o primeiro tempo, Edmar, mais um cruzamento aí que acabou não acertando, mas o primeiro tempo foi quase que total do Patrocinense. Esporadicamente a Internacional chegou aí, mais uma grande oportunidade. O Frank deu carrinho no momento. Eu vi 10 vezes esse lance, eu fiquei com medo de pênalti, hein, mister? A perna porque esquerda, a perna esquerda Franklin, dele ficou esquisita. pra Difícil. mim foi pênalti. Não dá pra gente apontar porque tá muito longe, mas mais uma boa recuperação do Franklin, né, Edmar? Jogador zagueiro, alto e com boa recuperação, isso daí ajuda muito. Esse é o César Moraes, que apoiou muito durante o jogo. O narrador falou, olha, o tempo todo o César Moraes no ataque. Ele que veio dar aí lance do cartão amarelo pro Juninho. Olha, o primeiro tempo, Edmar, você vai perceber que, por eu ter já visto os lances, o Patrocinense praticamente dominou o primeiro tempo, pelo menos em questões de oportunidade. Não dá pra gente desenhar como é que foi esse primeiro tempo, onde realmente aconteceu os erros, né? Para o Patrocinense ter esse volume todo de jogo. Mas a Inter se portou bem, conseguiu aquela coisa que no futebol fala, tem que saber sofrer. É aquela coisa, né, do adversário ter várias oportunidades. Aí mais uma chance do Patrocinense. Você vê quase o time todo da Internacional. Eu estava vendo, Edmar, nos lances do Patrocinense, você pode observar, tem no mínimo 8 a 9 jogadores dentro da área. Também vi isso aí. Então a Inter foi com o propósito de não tomar o gol no primeiro tempo. E o que o tal do Maicon Félix pegou na bola, Sim, o tempo todo, Maicon Félix. Aí... A Você águia, não vai a falar águia que maluca. Você não vai falar que é meu mascote também, né? Não, A águia maluca jogando. Mas olha que legal, jogando bola para as crianças. Para as crianças. É uma boa, realmente. É uma boa. O Galo teve algodão doce no domingo. Também? Teve. Isso é uma Pra boa criançada. iniciativa. pipoca também, que tava cheio Tem de que pensar em pipoca quem lá. tá na arquibancada. Não, eu acho que tá acertada essa atitude aí. Nossa, E aí, vale já, nada, Igor. a gente já vendo aí o segundo tempo, né, Edmar? A Internacional volta diferente no segundo tempo. Você vê que a Inter já começa a atacar o Franklin mais uma vez. Quer dizer, atuando no ataque, atuando na defesa. Você viu um arremate ali do Carlos Henrique. Se você olhar assim de longe, dá a impressão que realmente ele está um pouquinho fora do peso, né, Edmar? Eu não sei se de repente é o biotipo do jogador, mas parece que é o Walterzinho, né? O Luciano Olha, aí Mattioli. eu acho que essa foi uma chance clara de gol do Patrocinense. E Com aí o Maicon Félix. É isso. Aí um arremate já de fora da área. A Inter começou a chegar. Você viu que já equilibrou o jogo em termos de oportunidade. A Inter já começou a chegar. Teve mudanças também, né, no segundo tempo. E eu acho que essas mudanças foi fundamental para que a Inter melhorasse. Então vai ficar agora esse pensamento. Você vê que os jogadores aí começam já a sentir câimbra. Vai ficar aquele pensamento pro Júnior Rocha, né, Edmar? Mantém o time que começou ou eu vou optar pelo time que melhorou no segundo tempo? E olha a bola no travessão do Maicon Félix. Um cabeceio na risca da pequena área. Eu estava procurando o Jussani. O Jussani não aparece no lance. Essa coisa do zagueiro sair da área é a preocupação. É toda vez que o zagueiro sai, gera essa oportunidade pro defensor. Você vai ver que no gol que a Inter toma, mais um gol de cabeça, mais uma bola tirada pelo flanco. É um jogador que tem um bom senso de cobertura. Você vê que mesmo nessa cabeçada na trave, ele estava fazendo o primeiro pau. Isso. O zagueiro tem que estar ali, postado ali dentro da pequena área. Por isso que a gente estava dizendo que se ele manter esse ritmo ou manter o que ele fez nesse primeiro jogo aí, dificilmente o Balardinho vai ter oportunidade. Aí uma chance com o Carlos Henrique, acabou não finalizando. Aí mais a lesão uma do vez, Bochecha. ele acabou contundindo, Gilmar. Isso, ele foi substituído. E aí mais uma chance para Internacional, você vê que a bola vem de trás, jogadores se apresentam. Eu fico olhando muito na área quando o time está atacando. A Internacional com 3, 4 jogadores na frente. Olha, acompanha aqui, é claro. Vem de frente o João Felipe, manda a perna direita no meio do gol. Edmar, se não teve desvio, foi uma falha do goleiro do Patrocinense. Eu achei que não teve. Não dá para dizer, porque tem esse jogador na frente, hein? Se teve desvio, aí fica difícil a gente dizer que foi uma falha, A comemoração quando o grupo tá unido, é isso que eu vejo. Se eu não me engano, acho que foi aos 43, né? 43. Então, praticamente... Olha aí, o jogo ó a chance. Carlão vira, bate. Mas aí, mérito do goleiro, né, pega. Edmar? Isso, Eu acho que Cairo. Aí foi o Carlos Henrique que Aí finalizou. olha a chance, Titi, pra você ver.
Olha lá. Pra mim falta no do lance, Vinícius Quis. mas o árbitro não deu. Agora não pode desperdiçar uma oportunidade Olha isso, dessa. 47, bate no chão, Carlão. Tira do goleiro, não precisa força mais aí, né, Edmar? Bate no chão, Carlão. O Cairo Não precisa mais de força pegaria. aí só tira do goleiro é o suficiente. Se faz segundo gol aí, decretava a Mata, vitória, né? com certeza, né, Edmar? Você vê aí a equipe do Patrocinense depois no finalzinho. Quatro chances. Tentou a pressão. Quem tira mais uma vez? Franklin. 1,86 m. Foi o melhor em campo. Sem dúvida nenhuma. E ele em cima da jogada. Você vê que é um jogador, Edmar, que sempre está presente nas E aí jogadas. o gol. E aí, aí o gol. Ó, pra você ver. Cadê o Jussani de novo dentro da área, Edmar? Tá pra lá, ó. Tá fora do lance. Fora do lance. Zagueiro tem que estar dentro da área. Por quê? Ele é o jogador de mais leitura que tem em bolas aéreas. É o jogador mais alto normalmente. Então, o zagueiro fora da área é o que o ataque precisa. Tira. Porque toda vez que você vê uma bola movimentando na entrada da grande área, que tenha paciência os atacantes, é para tirar o zagueiro do seu posicionamento. A partir do momento que o zagueiro saiu para fazer cobertura, é hora do cruzamento. Vai ter um buraco, vai ter uma lacuna. Putz, é 50 do segundo Você tempo, viu que, né? ó, a bola na trave, eu fiz a observação, bola na trave e o gol do Patrocinense, as duas de cabeça, eu não vi o Frank na jogada. Também. Não, o Frank não. O Diego Não vi Jussani. o Jussani na jogada. Então, tem E ele tem é alto, né? Mas não Era pode sair da área, né, Edmar? pra ter cortado. Zagueiro não pode sair da área, a não ser que é um contra-ataque. Você precisa fazer uma cobertura, aí não tem como você evitar. Mas em cruzamentos, o zagueiro tem que estar na área. Você falou das alterações, então a Inter iniciou com Vitor Golas, Muriel, Franklin, Diego Jussani e César Moraes. Fabiano, Lucas Bochecha e Bruno Menezes. Juninho, Wesley Brito e Carlão, tá? O Juninho fazendo ali o quarto homem no meio campo. A primeira substituição foi a saída do Bruno Menezes. Aí já me preocupa, porque ele veio aqui no programa, disse que está com muita vontade de apresentar um grande futebol, mas foi o primeiro a sair do jogo. Entrou o Cauê, que veio do 13 da Paraíba. Foi o último reforço da Internacional. Ao mesmo tempo que ele tira o Bruno Menezes, ele saca o Muriel, que é o lateral mais experiente da Inter, 35 anos, e coloca o Negueba, que é um jogador de mais velocidade, veio do Ferroviário do Ceará. Depois ele troca os dois volantes. Sai o Fabiano para a entrada do Vinícius Quis, sai o Lucas Bochecha machucado, entra o Cadu. E o comentarista, o Tatinha deles, disse o seguinte, que a partir do momento que o Vinícius Quis entra em campo, a Inter muda. Ela começa a dominar as ações e teve mais oportunidades. E tivemos também a alteração do Juninho saindo para a entrada do João Felipe, que foi quem fez o gol. Aliás, esse gol foi tão importante, fim de um jejum, né? A Inter ficou 664 minutos sem marcar um gol. Então, fim de papo. A Inter começou com 564 minutos e o gol saiu no 100º minuto. 100º minuto foi o gol da Inter do João Felipe. Então, fim de um jejum que, olha, por pouco não se tornou o maior da história da Inter. Sedano. Gostei, Edmar, vendo assim pelos melhores momentos, um trecho da que a gente estava escutando lá na transmissão, né, da Rádio Difusora. Eu gostei dessa movimentação da Inter, como o Tatinha disse, a primeira partida, não tem como a gente cobrar muita coisa, né? É mais essas questões aí de movimentação dentro de campo, a questão do posicionamento do Jussani, que nesse primeiro momento deixou um pouco a desejar em relação a posicionamento. O Franklin chamou bastante atenção nessa questão de jogada aérea. Eu gostaria de ter visto mais essas bolas passando pelo Bruno Menezes. Não passou tanto pelo pé dele, pelo menos nos melhores momentos ali, ele ficou um pouco apagado dos lances, né? Não apareceu tanto assim. A Inter criou algumas oportunidades, o pecado final foi, depois de ter feito o gol, ainda perdeu. Não é que perdeu, uma o goleiro defendeu no cantinho, né? A outra que foi perdida pelo atacante da Internacional, e aí depois, né? Depois desses dois lances logo do gol da Inter, os caras tiveram 4 oportunidades e na quarta oportunidade foi lá e fez o gol de empate. Foi a punição do Leão, né? Você, por incrível que pareça, você ouviu alguma vez o narrador falar Wesley Brito? Eu fiquei atento, né? Porque eu entrava para anunciar os nossos patrocinadores. Em nenhum momento na transmissão o narrador falou Wesley Brito. Apagado Parece também. que ele não jogou, rapaz. Incrível, né? E ele começou, foi até o fim da partida. Eu acho que a preocupação maior, Edmar, está na construção. O Bruno Menezes. Por que essa preocupação? Porque é o jogador que vai criar. É o jogador que vai alimentar o É o ataque. camisa 10, né? Esse jogador ele tem que ser diferente. O Bruno Menezes,
nos jogos que a gente viu da você vê que é um jogador que tem qualidade. Mas o que me preocupa no Bruno Menezes é aquela coisa de... Parece que o jogador está desatento. Ou lento. Eu vejo um Bruno Menezes lento. Eu não vejo ele rápido. Mas, Edmar, essa coisa da velocidade, hoje já não é tanta referência. O cara que na pensa armação, muito, então, o cara que pensa muito, ele é mais lento? Mas Não, nem sempre. Você compensa O no Lucas toque, Lima, no Não, nem lance. sempre. Ganso. O Ganso. mas Eu ia falar da velocidade porque todo mundo criticou muito, falou, o Ganso é jogador, depende de como a equipe joga, o jogador, dentro das características dele, ele pode produzir. Se o Fluminense for um time que defende e sai com velocidade, o Ganso não vai jogar. Mas você vê que a forma como joga o Fluminense encaixa diretamente em cima das condições que o Ganso tem hoje. Sai tocando, essa bola quando chega no ataque, praticamente passa quase no pé de todo mundo. Essa bola não chega com velocidade. Isso. Aí dá para o Ganso jogar. Se o Bruno Menezes fosse jogador de pouca intensidade, jogador que... Essa pouca intensidade que estou dizendo é na velocidade. E o time da Inter é um time que joga rápido, que sai com velocidade, Não dá liga. ele vai ter problema para o Bruno Menezes jogar. Agora, se for um time, como disse o Júnior Rocha, porque eu dizer uma coisa, a execução é outra, né, também Edmar? Quando você vai lá, você faz a planta, depois você vai fazer a construção, falta até dinheiro, né? Então, a execução é a hora da verdade. É a prova dos 9. Então, se a Internacional sair tocando de lá de trás, se o problema do Bruno Menezes é a velocidade, não vai interferir. Agora, se a Inter for fazer uma ligação rápida do meio para o ataque, já não vai cair dentro da característica do jogador. Sim. Então, se o Bruno Menezes não for o jogador de articulação que a Inter está precisando, daquele 10 que faz a diferença, vai ter que pensar em alguém para recompor. Isso. Porque hoje, eu estou imaginando que hoje a Internacional vai jogar com 3 atacantes. Eu também acho. E aí precisa desse jogador para alimentar o ataque. Então, dentro do que a gente viu o primeiro jogo, você tem que levar em consideração que a Internacional fez 2 jogos treinos, né, Edmar? E um praticamente contra o São Carlense, 8-0. É aquela coisa de defesa contra ataque. Sim. Então não deu para preparar tanto o time. Só que tem uma ressalva. Patrocinense estreou jogador praticamente com 2, 3 dias que chegou no clube. Patrocinense também nem treinou. A Inter fez uma preparação rápida, mas o Patrocinense muito mais rápida. Então, nesse quesito aí, o jogo estava equilibrado para os dois lados. Até melhor para a Inter, que teve um tempo maior. Agora, a questão é, minha preocupação hoje, não é nem com o posicionamento lá atrás dos zagueiros, até porque o Jussiano é muito experiente e logo eles corrigem isso com questão aí de um treino 2, já corrige posicionamento. Mas é característica do jogador. Se o Bruno Menezes realmente não participar do jogo, a gente vai ficar carente do meio de armação. E o Vinícius quis... Já pediu passagem, né? Dando seta, vai passar. Dando O Vinícius Quis não é jogador para ficar no banco. Olha a carreira dele, olha a experiência. Não, e entrou que e ele tem. fez a diferença. Fez a diferença. Não é jogador para ser banco. Então o Bruno Menezes que, como diz o Silvio Luiz, coloque as barbas de molho. Porque Aí vai ter aquele, aquele pedindo detalhe, passagem. né, Dilmar? Vai ter aquele detalhe. Treinador tem aquele que bota um time para jogar, e eu não vou nem dizer teimosia, que ele insiste, porque conhece o jogador, ouviu nos treinamentos qualidade do jogador, insiste para dar minutagem para o jogador, para dar confiança. E tem aqueles que falam assim, ó, foi melhor, porque o período agora da Internacional não é já de ter definido um titular. O período agora é de quem tiver melhor. Exato. Porque você está no meio do campeonato, é outra situação. Mas início, quem está melhor? Porque teve poucos jogos treinos. Quem está melhor? O jogo que vai mandar. Porque você tem que ser até justo com o jogador, né, Edmar? Para não tirar a motivação do jogador. Você fica no banco, você entra e joga melhor. Você fica no banco, entra e joga melhor, aí você começa a não participar como titular, você já começa a perder a motivação. Sim. Então tem esse lado aí que o Júnior Rocha vai ter que pensar muito. Jogador entrou bem, está pedindo passagem, não tem por que ficar no banco.